Olá, você está no FEB, Fale e Escreva Bem, Redação e Expressividade. Nós vamos continuar falando a respeito do abaixo-assinado da cidade de Maceió contra a empresa Braskem. Nós estamos analisando os textos deste abaixo-assinado, desde a dica 125, aliás, né? Você pode voltar na dica 125 e, enfim, acompanhar. Estamos analisando os textos, gramaticalmente falando, que é a nossa forma de colaborar para que abaixo-assinados referentes a situações críticas no país tenham cada vez mais divulgação, publicidade e, ao mesmo tempo, dar dicas de gramática, de redação. Nessa dica, nós vamos tratar de estilo de linguagem, estilo redacional, de verbos, enfim, uma série de tópicos. Eu estou seguro de que você vai gostar. Esse bendito sinalzinho gráfico já foi responsável por muitos destinos de muitos redatores, para o bem e para o mal. A regra mais conhecida referente à vírgula está associada a sujeito e predicado, não se separam jamais. Observe que o verbo deste período tem um sujeito evidente, apesar de longo. Aliás, é longo porque o redator optou por inserir complementos ao sujeito. O núcleo do sujeito é um estudo. Com tantas palavras entre o sujeito e o verbo, que dá início ao predicado, o redator acabou se confundindo e separou ambos por uma vírgula. O plural das palavras é outro tópico da língua portuguesa que destrói a reputação de muitos redatores. Não apenas redatores de internet, mas até mesmo os mais experientes. A maneira de se construir plural de substantivos simples difere da de substantivos compostos. Aliás, preste atenção na construção oracional que acabamos de elaborar. A sequência maneira de se construir plural foi usada 2 vezes nesta oração. Contudo, é lida apenas uma vez. Estamos certos de que você sabe que foi elipsada, ou seja, ocultada, por razões de estilo redacional. Ela está aqui. Certa atriz brasileira atendia por um apelido bem carinhoso entre todos os brasileiros há décadas, desde o início de sua carreira. Contudo, por uma série de postagens controversas, acabou angariando antipatia de parte considerável da sociedade. Mas o motivo de estar neste vídeo não é controverso. É equívoco lamentável no uso de plural de adjetivo composto. O termo fora é advérbio, portanto, não varia em gênero nem em número. Há determinadas particularidades da gramática portuguesa que são verdadeiros quebra-cabeças. São capazes de derrubar muitos redatores e, por outro lado, se tornar alívio para quem não se preocupa muito com gramática. Afinal, como a gramática do nosso idioma é complicada, falantes e redatores despreparados acabam, digamos, rindo de quem se diz preparado e que acaba caindo em armadilha. Já tivemos chance de apresentar aqui algumas armadilhas que inclusive nos fizeram vítimas.
Uma palavrinha de 2 letras que parece inofensiva, parece amiguinha, é uma dessas armadilhas. Tem várias funções em nossa língua e, por isso, acaba atrapalhando muita gente. O texto que você vê na imagem, infelizmente, está ou estava numa publicidade em que equívocos gramaticais gritantes deveriam passar longe, muito longe. Pequenos percalços são aceitáveis em razão da correria, lapso cognitivo, falha de percepção, etc. Mas confusões muito aparentes não podem estar em chamadas que publiciam prestação de serviços a aspirantes a escritor. Uma das funções do se é servir de partícula apassivadora. Essa condição é identificada quando o se está associado a verbos transitivos diretos, que é o caso de procurar. Nesse caso, a construção correta deve apresentar o verbo no plural, pois o sujeito da voz passiva está no plural. Além disso, a chamada elenca uma série de serviços que prometem tornar a experiência do autor profissional no mercado editorial. Há um equívoco na ordem dos termos, o que tira a condição de boa expressividade. A ordem ideal é tornar profissional no mercado editorial a experiência do autor. Todo mundo tem uma história ou, no mínimo, uma opinião sobre algo. Tanto história quanto opinião podem e devem ser expostas. É assim que se constrói uma sociedade. Todo e qualquer redator detém uma maneira, um jeito de colocar suas ideias e discursos no papel. A isso dá-se o nome de estilo. Alguns são muito elegantes, outros divertidos, outros ainda são, diga-se, complicados. O sequenciamento de termos define o estilo de construção oracional dos redatores, quer sejam profissionais ou não. A adjetivação de sujeitos compostos é um bom meio para se conhecer o estilo de um redator, especialmente se tiverem gêneros e números diferentes. A chamada que você vê na tela tem 2 sujeitos: fim de salários, que é masculino, e aposentadorias, que é feminino. Muitos linguistas lembram que há um fenômeno chamado concordância por aproximação, ou seja, adjetivos, numerais e verbos podem concordar com um termo mais próximo. Para aqueles linguistas, o adjetivo vitalícios poderia estar no plural feminino. Entretanto, a maioria dos analistas de redação, de Enem e de vestibulares prefere caminhar segundo as regras. Assim, o redator da chamada foi muito feliz ao usá-lo no plural no masculino. Caso contrário, bons leitores poderiam alegar que a construção oracional indica que apenas aposentadorias são vitalícias. Para você assimilar a beleza e a lógica desta sequência, é preciso contextualizar o texto desta imagem. A sequência delegado afirma, recusou-se a atendê-la, apresenta o verbo afirmar entre vírgulas, pois é uma espécie de anacoluto. Observe que há um narrador no contexto que descreve falas de uma terceira pessoa, a mulher vitimizada. O sujeito do verbo destacado é delegado. Já o sujeito do verbo afirmar é ela, que está no início do parágrafo. Questões relacionadas ao porquê são geralmente alocadas na seção equívoco nos vídeos do FEB. Ficamos felizes em poder usá-las como exemplo de acerto. Leia o trecho de matéria do Portal Terra. Infelizmente, não há identificação do redator.
O conjunto de preposição por com o pronome interrogativo que foi usado várias vezes, todas elas corretamente. Para contextualizar, a ministra dos Esportes, Ana Moser, comentou que não considera os esportes digitais, os chamados e-sports, como esporte propriamente dito. O youtuber Casimiro criticou-a e, por sua vez, recebeu crítica do jornalista Flávio Gomes. Todos os eventos foram grafados corretamente. Todos têm sentido de por qual motivo, por qual razão. Contudo, apenas o primeiro foi acentuado, pois é fim de oração. Os outros também estão corretos, afinal são interrogativos. Tanto quanto no trecho da matéria que você viu há pouco, o porquê foi também usado corretamente nesta chamada. Neste caso, a noção é ainda mais evidente porque se trata de uma pergunta. Como todos sabem, sempre que o porquê for usado em orações interrogativas, deve ser separado. Sempre? Essa é uma das falácias que mais enganam o redator incauto. Veja. O porquê também pode ser pronome relativo, e nesse caso é separado, mesmo em perguntas. É falácia tão repetida quanto a afirmação de que vírgula deve ser usada para marcar pausas numa oração. Nós estamos fazendo interpretação e análise gramatical de textos de abaixo-assinados importantes. É nossa maneira de colaborar para a divulgação de temas essenciais para o bom andamento da sociedade brasileira. Continuamos a analisar o texto do abaixo-assinado Maceió contra Braskem. Procure nas redes sociais e assine. A causa é importantíssima. Vamos analisar agora o último trecho do abaixo-assinado. Muitos verbos do nosso idioma causam embaraços a redatores desatentos. Alertar é um deles. É verbo transitivo direto e indireto. Neste trecho do abaixo-assinado, o complemento direto é a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A preposição a está indevida, portanto. O complemento indireto é que existe um mega problema, ou deveria ser. Muitos redatores usam o verbo alertar como verbo declaratório, verbo dicende. Contudo, não é. Portanto, a conjunção que não pode ser usada como complemento de alertar. A construção frásica ideal é, então, alertamos a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, sempre tão ansiosa das coisas da Amazônia, sobre mega problema, a 2 horas de avião. E veja que interessante, o redator equivocou-se na regência desse verbo, tanto na crase quanto na contração. Outro entrave deste trecho diz respeito à formalidade. Já falamos sobre isso em outro vídeo, ainda referente a esse mesmo abaixo-assinado. Certos termos não condizem com o caráter de seriedade de texto semelhante, os empobrecem e os tornam não atraentes. Coisas é um desses termos. E há ainda uma questão em relação à comunicabilidade. O parágrafo inteiro foi criado sem um ponto final. Essa falha deixa o texto pedante, cansativo. E já destacamos em vários vídeos que todo redator, seja profissional ou amador, tem seu estilo. A sequência já não temos mais a quem apelar, não apresenta equívoco. Contudo, uso conjunto de já e mais pode não ser agradável a analistas de textos mais, digamos, ortodoxos. Os dois termos têm carga semântica muito semelhantes e são, assim, excludentes entre si, ou seja, pode-se usar um ou outro. Outro ponto que se refere a estilo pessoal está no singular do termo judiciário. A seguir, há 2 qualificativos desse substantivo. Dessa maneira, o uso do plural seria mais formal. E sobre a falta de sinal circunflexo em porquê, já comentamos neste vídeo. Se preferir, volte e reveja. Estamos no trecho final do abaixo-assinado do município de Maceió contra a Braskem.
Torcemos muito para que os 6 vídeos mais recentes tenham atingido o objetivo: colaborar para a melhor comunicação entre os cidadãos e, ao mesmo tempo, divulgar iniciativas sociais preponderantes para benefício de toda a sociedade ou parte dela. Redatores um tanto inexperientes têm hábito de usar pontuação de maneira meio conturbada. O ponto de exclamação é um dos mais assim usados. Observe que o trecho destacado é conclamação, invocação, chamamento. Não há clara expressão de sentimento, o que não autoriza uso de ponto de exclamação. E temos aqui novamente o verbete alerta. Já nos referimos a ele em cena anterior deste vídeo. Contudo, neste trecho, não se trata de verbo, mas de substantivo com função de complemento nominal da palavra grito. Portanto, a crase é justificada. Contudo, mais adiante neste trecho, o ideal é contra a contradição e não para a contradição. Esta foi a dica do FEB, Fale e Escreva Bem. Nós estamos dando continuidade, como nós comentamos no início deste vídeo, à análise gramatical do texto do abaixo-assinado da cidade de Maceió contra a empresa Braskem. Estamos seguros de que as dicas de gramática e redação foram realmente interessantes para o desenvolvimento da sua capacidade de comunicação. A dica 130, provavelmente estaremos encerrando a análise do texto deste abaixo-assinado e vamos iniciar um outro qualquer. Se vocês tiverem dicas a respeito de qualquer abaixo-assinado, estejam à vontade, deixem nos comentários e nós vamos procurar desenvolver vídeos. Muitíssimo obrigado por estar presente até o final desse vídeo e, sendo possível, divulgue nosso trabalho.